De todo o coração aos irmãos ouvintes de todas as manhãs que sintonizam conosco via aplicativo, os irmãos do Instagram, o pessoal do YouTube, pr.alexandre Souza Oficial, e aqui em Itaituba 102.7 FM, os quatro cantos da cidade Pepita e adjacências, zona rural, zona urbana, sempre a nossa tão sincera e sempre eterna gratidão pelas vossas vidas, pela atenção, o afeto, a interação, as ligações. Nós só agradecemos de todo o coração. Não merecemos, mas agradecemos, como diz o meu mano, pastor Josué Júnior. E esse ponto do programa é o ponto ápice, é o ponto alto. E sem perca de tempo, já te agradecemos por estar conosco. E nós vamos juntos para o quadro da reflexão do dia. Reflexão do dia. Reflexão do dia de hoje está registrada, embasada na primeira carta do apóstolo São Paulo, à igreja em Tessalônica, capítulo 5, e o texto é um tanto quanto extenso, do 12 ao 23, e desde a terça-feira, no nosso culto de admoestação, a gente vem refletindo, procurando extrair algo desse texto, praticando uma exegese e uma hermenêutica fiel ao Santo Espírito de Deus, e alguns testemunhos, e a gente agradece pelos testemunhos, agradece porque foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. De nós mesmos, nós não temos nada para oferecer, é o Senhor, é a misericórdia do Senhor, é a graça de Deus, e a graça é de graça. Que Deus continue abençoando cada um de nós. E o texto oficial, o texto áureo do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses é o versículo 23 e apenas a parte A, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Deus falou comigo e eu perguntei aos irmãos na terça-feira no meu culto de ensino: os irmãos acreditam que Deus fala com o sacerdote? Deus fala com o pastor? E todos em um só coro responderam que sim. Pois nós estamos sobrevivendo num contexto de guerra. Nós estamos acompanhando o noticiário internacional. Todos estão tensos, o clima não é dos melhores. E a igreja ela permanece lá em Salmos 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão todos aqueles que te amam. A gente acredita naquilo, ora pela paz de Israel, a cidade santa, a nação que Deus escolheu para si, e a preferência de Deus é indiscutível. Cabe a nós, como igreja, só interceder. Mas do ponto de vista humano, a gente se aflige. E observe que Paulo começa dizendo no versículo 23, e o mesmo Deus de paz. Ou seja, o nosso Deus não é um Deus de guerra, ele é um Deus de paz. E a gente faz a aplicação, eu quero trazer para a sua vida, amigo rádio ouvinte, a você que é consumidor, aqui através do YouTube, você que é abastecido, é alimentado, vários testemunhos, inúmeros testemunhos. A gente agradece e atribui ao Senhor a glória, a honra, o louvor, só Deus que faz isto. E a pergunta que não quer calar: você está em guerra ou está em paz? Como é que está o teu casamento? Está uma guerra, pastor. Pastor, lá em casa eu e os meus filhos está uma guerra. Pois é. Foi por isso que Deus nos colocou aqui, exatamente. Você não caiu aqui por acaso, você sintonizou, porque de fato o Senhor quer falar contigo, quer te alimentar. E Ele não é um Deus de guerra, Ele é um Deus de paz. Essa paz, ela excede todo o entendimento, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que a prescrição bíblica é seguir a paz com todos. Ah, pastor, mas o meu vizinho é tão tóxico, é tão chato. Pastor, se o senhor conhecer a mulher lá de casa é rixosa demais. Com tudo isso, o seu Deus é maior do que qualquer aresta humana. Com tudo isso, o seu Deus, o nosso Deus, ele é maior do que qualquer desigualdade social, do que qualquer desentendimento. A gente sabe que a Bíblia se cumpre e haveria rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O Apocalipse se cumpre. O contexto, o momento, é um momento escatológico,
as fases vão vindo e a igreja precisa ir mergulhando e vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. As ondas encapeladas vêm, e se não der para surfar por cima da onda, você mergulha e sai lá na frente, toma fôlego e vai, mas você não está em guerra. Os conflitos existenciais, eles funcionam no mundo espiritual. O inimigo, a prerrogativa dele é matar, roubar e destruir, você sabe disso. Mas nós não somos da guerra, nós somos da paz, nós não somos do ódio. Isso aqui precisa ficar claro, é uma palavra de conscientização. Nós não somos do grupo do ódio, nós somos do lado do amor. E eu te pergunto, você está amando de verdade? Você está cumprindo o preceito bíblico? Vivendo em harmonia com o seu irmão? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E falando da guerra, o salmista se expressa no 121 de maneira bem objetiva: eu elevo os olhos para os montes. E eu vou parafrasear aqui hoje: eu elevo os olhos para a guerra. A guerra chama a atenção, o conflito chama a atenção, o conflito te deixa sem força. A guerra, ela rouba a essência, ou tenta roubar a essência do homem, da mulher de Deus, da família, da igreja, do obreiro, do missionário, do pastor. E quem exerce um cajado por excelência e tenta fazer isso de maneira fiel e honesta, você que é um pai de família zeloso, você que é um estudante, você que é um profissional liberal, você que é um empresário, talvez você é um levita da casa de Deus, um músico, ou uma mãe de família, e você procura fazer as coisas com tanta eficiência, com tanto carinho, e você só enxerga guerra. Para onde você vai, você é incompreendido, tem aquele momento da incompreensão. Coisa ruim é conviver com alguém que é incompreensivo, alguém que reclama de tudo, que murmura de tudo, que não consegue enxergar o lado bom. Observe, eu quero que você compreenda nessa oportunidade. Nós somos mensageiros de boas notícias. Mas o que nós estamos vendo hoje, pastor Joaquim, e a todos que nos ouvem, que nos assistem, é um contexto de pessoas difíceis de conviver. É pessoas que só olham o lado negativo, é repórter de coisa ruim. Você só dá notícia ruim. Ah, pastor, é porque o mundo está ruim, é porque a guerra, é porque o mal, é porque... Eu quero fazer você olhar para o outro lado hoje. Você é mensageiro de boas notícias. Lá na oração do Pai Nosso é: venha o teu reino. A nossa oração enquanto igreja, seguindo a pedagogia de Jesus, obedecendo os seus ditames, obedecendo a sua prescrição de um líder por excelência, de um mestre, e nós somos seus seguidores, não somos simplesmente cristãos, nós somos discípulos, e a ideia de ser discípulo é seguir os passos do mestre, é ser influenciado diretamente. E nós nos comunicamos com o mundo através dos nossos 5 sentidos, e isso aqui é algo interessante. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, o versículo 22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, se você tiver uma boa ótica da vida, você vai conseguir enxergar o lado bom dessa pessoa difícil, você vai conseguir enxergar que com toda a dificuldade do governo, Deus está trabalhando, você vai conseguir enxergar que foi Deus que endureceu o coração de Faraó, você vai conseguir ver que Ana foi humilhada porque tem o tempo da humilhação, mas vai chegar o tempo da honra. Depois de Samuel, Deus deu tantos outros quantos filhos ela sonhou e desejou, ou seja, a medida derramou, foi Efésios 3:20, foi além do que ela pediu ou pensou, foi Lucas 6:38, foi uma boa medida, foi recalcada, sacudida, transbordou, houve generosidade. Esse é o Deus que nós servimos. Alegrai-vos na esperança. Ou seja, tem uma esperança, não está tudo perdido. Alguém está em guerra, tá, mas você está em paz. E o mesmo Deus de paz, servimos a um Deus que é o príncipe da paz. Essa paz, ela inunda o nosso ser na manhã de hoje. E esse texto, a gente vai lendo ele e Deus vai descortinando ideias, Deus vai descortinando assuntos, Deus vai descortinando algo para que a gente seja alimentado diretamente. Mas eu falava dos 5 sentidos com os quais nós nos comunicamos, são as 5 janelas que o corpo, não é? O mesmo versículo 23 diz: se todo o vosso espírito, alma e corpo, essa tricotomia do homem, Paulo toca nesse assunto, sejam plenamente conservados. Para se conservar a carne, outrora era sal, porque não tinha geladeira, não tinha freezer na zona rural e nem na zona urbana.
Aqui em Itaituba mesmo, 9 horas da noite, 21 horas, o dia ligava os motores ali da 10ª rua e a cidade ficava no breu, ficava no escuro. E só quem tinha um motorzinho de luz é que era beneficiado pelo ar-condicionado e etc e tal. Mas esse fato de estarmos conservados é o Espírito Santo, é a palavra, é o Evangelho. É esse Deus que produz essa paz, que nos conserva em paz mesmo em meio à guerra. Mesmo você sabendo que a qualquer momento você pode pisar em um local minado, mas mesmo assim você está em paz. Mesmo não sendo compreendido, você está em paz porque somos bem-aventurados. Mesmo chorando, conforme traçando aqui a conexão dos textos, João 11:35, o maior versículo da Bíblia, para não dizer o contrário, o menor versículo, Jesus chorou por ocasião da morte de Lázaro. Mas mesmo que você esteja chorando, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. São bem-aventurados os que choram. Então, mesmo em meio à guerra, mesmo chorando, e aí vem a canção do Matos Nascimento dizer que quer vitória vai chorando, geme e chora. E eu cantava um pedacinho de uma canção terça-feira no culto de ensino. Damares gravou ela e a dupla Lázaro e Eduardo, na sua primeira configuração, gravou também. E a canção diz que quando tudo está bem é fácil cantar, é fácil adorar. Quando nada falta, o celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Aí, mas ela diz assim, mas é difícil aprender quando tudo é bonança. É difícil compreender quando não tem a fartura, quando não tem o alimento, quando não tem saúde. Aí vai complicando as coisas, os amigos vão se afastando. E essa janela chamada visão, os sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição, Deus nos deixou para nós nos comunicarmos com o mundo. E o salmista, usando os olhos, ele olhou os montes, mas ao mesmo tempo, de maneira paradoxal, ele refletiu, ele concebeu através dos olhos espirituais da fé, que eu estou parafraseando aqui hoje. De onde me virá o socorro? É uma pergunta que você faz para você mesmo no dia de hoje. Quem é que vai me socorrer? E agora? Quem poderá nos defender? E a parte B do versículo diz o Senhor dos Exércitos. Eita, coisa linda. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele declara com essa firmeza, com essa ousadia, com esse espírito de paz e não de guerra, de amor e não de ódio, vindo de Deus e não do diabo, oriundo do céu e não do inferno, com a influência da palavra e não da fofoca, do mexerico, da influência da mídia, que a pessoa se abastece dessa mídia que tem uma agenda progressista, que foge dos princípios da palavra, que ausenta a fé do nosso coração e deixa a gente medíocre, pensando pequeno. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu quero convidar você a abrir os olhos espirituais nessa oportunidade. Abra a mente, abra o coração. Levanta a cabeça. Enxerga o horizonte, enxerga a perspectiva que Deus entrega ao nosso coração no dia de hoje. E eu quero coadunar alguns textos para que a ministração, para que a sua mente esteja alerta. E eu faço questão de ler Provérbios, capítulo 4, o versículo 25. Nós temos aqui uma pérola. Os teus olhos olhem direito. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Na tradução, na linguagem de hoje, diz que é para olhar para frente. Foi o mesmo que Paulo escreveu lá no capítulo 4 de Filipenses. Esquecendo das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo. Há um convite da parte de Deus para nós prosseguirmos para o alvo, para nós olharmos para frente, para nós acendermos as luzes do nosso entendimento, para nós abrirmos os olhos espirituais e enxergarmos que mesmo em meio à guerra, Deus produz paz no nosso coração. Mesmo em um mundo que está em guerra, famílias em guerra, é guerra no judiciário, no legislativo, no executivo, é guerra no comércio, é guerra na esfera federal, municipal, estadual, guerra para todo lado, guerra eclesiástica, guerra, mas mesmo assim nós servimos um Deus que produz paz no nosso coração. Então abra os olhos espirituais e enxergue a chuva antes das nuvens.
Enxergue Deus virando essa página. Enxergue Deus matando o faraó afogado no mar. Enxergue Deus produzindo filhos, plural, para Ana. Entenda que a humilhação faz parte do processo de formação. Tu vai deixando de ser menino e vai virando homem. A estatura perfeita vai chegando. E isso requer uma atenção diferente, requer uma postura diferente, requer um encorajamento diferente, requer algo especial da parte de Deus ao nosso coração. Eu fecho aqui, fazendo debaixo do sangue de Jesus, tentando transmitir ao seu coração a não entrar pelo caminho do desespero, da agonia. Me lembro aqui daquele episódio do World Trade Center lá em Nova York, 11 de setembro de 2001, se não me falha a memória, quando as torres gêmeas foram atingidas por aqueles aviões dos terroristas e muitas pessoas morreram, muitas pessoas esperaram o momento da morte, porque o prédio pegava fogo. Agora outros, no momento do desespero, pastor Joaquim, pularam pela janela, dá para ver as pessoas pulando, suicidando, tirando a vida, tanto desespero. E talvez as coisas fugiram do seu controle, a guerra foi tanta que você... Mas fica tranquilo, se você colocar a tua mão, Deus tira a mão dele. Entrega mesmo o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor e o mais o Senhor vai fazer. Mas é sem precipitação. É ouvindo a voz do Senhor. Aguce os teus ouvidos. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Aguce os teus ouvidos. Limpe as lentes dos teus óculos, para você enxergar com os olhos da fé. Não enxergue do ponto de vista do homem, enxergue com os olhos espirituais. O seu coraçãozinho é terra que o Espírito Santo hoje está hidratando, está trabalhando. E ele entra até a divisão das juntas e das medulas através da palavra. Que o teu raciocínio, a tua psique, toda a tua indumentária mental, o hipotálamo, o córtex cerebral, o seu sistema de crenças está aí diretamente afligido, abalado pela guerra que você vive, a sua guerra particular. Mesmo assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mesmo assim, para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Mesmo assim, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mesmo assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mesmo assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, é o novo de Deus, é uma nova mente, novos olhos, ouvidos novos, linguajar novo, é o linguajar da fé agora, não é mais o do pessimismo, da hipocrisia, não é mais a mensagem de engano, não, agora é uma mensagem de convicção. Soldado valente, militando a boa milícia, sem ter nada de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Reflita sobre essa sentença. Guarde essa palavra no teu coração. O salmista se expressou dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus te abençoe, tu e tua casa, tua família, em nome de Jesus.